Olá, meu nome é Oscar, eu faço parte da equipe de expositores da Sociedade Bezerra de Menezes e trago a minha saudação a todos que assistem esse vídeo. Para a nossa explanação de hoje está previsto o tema Caridade, a única lei. E para realizar essa explanação, nós vamos pedindo o amparo, a proteção, a inspiração do plano espiritual superior, que nos envolvem com a sua luz, com a sua paz, criando as condições para que nós realizemos essa tarefa. Vamos também agradecer ao nosso Mestre Jesus, a todos os nossos benfeitores, pela sua presença amiga, pela fé que nos acompanha e pela certeza de que tempos melhores virão. O tema que nos está proposto tem a sua base na questão número 789 do Livro dos Espíritos, onde se questiona aos espíritos superiores se um dia o progresso da humanidade fará com que todos os povos da Terra se achem reunidos em uma só nação. Se com a evolução, com a transformação planetária, com a transformação da sociedade, a noção de nacionalidade virá a se dissolver. E os espíritos superiores responderam que não. Pela diversidade dos climas, pela diversidade das características dos povos, dos costumes, sempre haverá diferentes nacionalidades, diferentes legislações, para atender a essas diferenças de costumes, de características climáticas, físicas e assim por diante. Então nós percebemos que os Espíritos deixaram claro que a evolução da humanidade inclui o respeito à diversidade. O mundo regenerado, o mundo transformado, preservará a diversidade. O que os Espíritos esclarecem é que o que haverá de comum em um mundo regenerado é que a lei de Deus será a base de toda a legislação. Respeitando as diferenças, respeitando as suas tradições culturais, respeitando a enorme diversidade de povos que nós temos, mas a lei de Deus, na sua essência, será a base da organização social. E a lei de Deus, na sua essência, segundo o que os Espíritos nos ensinaram, nada mais é do que a essência dos ensinamentos de Jesus, que está presente em várias correntes, em vários tipos de pensamento, de uma forma ou de outra. E pode ser resumido naquela famosa, célebre frase, ama o teu próximo como a ti mesmo. No momento em que nós estamos gravando esse vídeo, a humanidade atravessa uma crise como há muitos e muitos anos não se via.
uma enfermidade que iniciou no Oriente, se espalhou com uma velocidade muito grande pelo planeta, atingindo de uma forma disseminada toda a população da Terra. Quando nós temos uma enfermidade que se espalha e que atinge de uma forma disseminada todo o planeta, ela é chamada de pandemia. Pan quer dizer todo, e demia vem de demos, que é povo em grego. Então, uma enfermidade que atinge todo o povo. Nós percebemos que essa não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta. Já houve outras. Até mais devastadoras, com efeitos até mais contundentes que esta que nós estamos enfrentando. O que mudou é a velocidade em que essa enfermidade se espalha, e muito por características do agente patológico que a causa, mas também em função da facilidade que nós temos hoje de viajar, de nos transportar para outros continentes, de realizar negócios, transações comerciais, em outros países, em outras nações. Mas, paralelamente a isso, nós vemos que, nesse sentido, encontramos seguidamente a expressão mundo globalizado. Querendo dizer com isso que todo o globo se parece como, antigamente nós diríamos, uma única província, tal a facilidade que nós temos de nos deslocar e tal a rede de interligações que se estabeleceram com uma facilidade muito grande de comunicação, em função da tecnologia, em função do desenvolvimento tecnológico. Paralelamente a isso, nós constatamos, até certo ponto estarrecidos, que não existem condições de atender a contento todas as pessoas enfermas. Então se percebe que há aí um desequilíbrio. Tivemos uma evolução, um progresso tecnológico, material muito grande, mas os valores humanos, os valores espirituais, não tiveram esse mesmo crescimento, esse mesmo desenvolvimento. Os espíritos da doutrina espírita, eles nos explicam o seguinte: por vezes é necessário que venha esse tipo de flagelo, esse tipo de situação difícil, em primeiro lugar, porque os espíritos desencarnam, e isso acontece o tempo inteiro, todos os dias, todos os momentos, há inúmeros desencarnes. Mas quando há um processo traumático como esse que nós estamos passando agora, e não só falando a respeito dos desencarnes, nós estamos falando de uma série de dificuldades, de privações, de limitações. Esses momentos exigem que a sociedade, que os indivíduos e as sociedades reajam. Reajam, busquem solução para a situação que se apresenta e, principalmente, se coloquem de uma forma a que, em uma nova situação, ela não seja tão traumática, ela não seja tão destruidora. Do ponto de vista material, se nós formos comparar com eventos passados, análogos a esse, nós vemos que sim, que tivemos um progresso material muito significativo.
Mas, ao mesmo tempo, nós vemos uma certa inversão na hierarquia que deveria ser a prevalente. Nós vemos as questões espirituais e até as questões afetivas, que são derivadas do aspecto espiritual, ficam relegadas, às vezes, em segundo plano. Outro ponto que os Espíritos nos ensinaram é que a nossa esperança está no nosso trabalho. Trabalho no sentido de atividade. Ou seja, o nosso futuro será fruto do que nós fizermos hoje. As nossas ações, neste momento, vão determinar o nosso futuro. E que futuro nós queremos? O que nós esperamos? Onde nós colocamos a nossa esperança? Neste momento de crise, nesse momento em que nós estamos atravessando, nós precisamos, em primeiro lugar, ter muita paciência, muita tolerância. E, a começar, cada um consigo mesmo. Nós temos momentos de fraqueza, nós temos momentos de desesperança, nós temos momentos de melancolia, e isso é perfeitamente normal. Nós estamos vivendo uma situação difícil, uma situação que nos tira da nossa normalidade. Mas então, o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, nós temos que saber que essa situação é normal, ela é aceitável, não carregarmos culpas excessivas, remorsos excessivos, e trabalhar no sentido da esperança, da transformação. Um elemento muito importante para isso é a fé. A ciência, mesmo a ciência material, já comprovou que a fé, o fato de nós termos uma fé, traz benefícios, inclusive para o nosso sistema imunológico. Então, cultivar a fé, preservar a fé, é um fator importante. Manter os vínculos afetivos, embora nós não possamos ter aí a proximidade física, nós podemos manter os vínculos afetivos fazendo um uso positivo dessa tecnologia que está à nossa disposição. O caminho para esse progresso, para essa transformação a que nós nos referimos inicialmente, nos remete ao título da explanação que nós estamos realizando. Caridade, a única lei. Caridade, entendida aqui, no sentido doutrinário, muito mais do que simplesmente a doação de bens materiais. Nas obras básicas da doutrina, nós encontramos a caridade vai muito além da esmola. Era o termo que se usava na época de uma maneira mais generalizada. Claro que nós não vamos desmerecer, nem menosprezar a doação, esse fluxo que se estabelece dos bens materiais, que parte daqueles que têm mais condições e vai em direção daqueles que têm menos condições. E neste momento, também esta carência, também esta deficiência de bens materiais se verifica. Então, é importantíssimo, sim, esse aspecto material da caridade, sobretudo nos momentos de crise. A este tipo de caridade, Kardec, sempre com a sua preocupação
de professor, da sua preocupação didática, chamava de beneficência. E estabelecia esse nome para distinguir do outro aspecto da caridade, que ele chama de benevolência. Então, a caridade tem dois aspectos, o aspecto material e o aspecto afetivo, sentimental, espiritual, em última análise. Não vamos esquecer que o termo caridade deriva da palavra caritas, que na sua origem significa amor fraterno. À medida em que os indivíduos vão progredindo, vão transformando a caridade, a sua expressão mais ampla, como a base das suas decisões, das suas palavras, dos seus atos, à medida que o somatório desses indivíduos vai assumindo essa postura positiva, a resultante dessa transformação do somatório dos indivíduos é a transformação da sociedade e, em última análise, a transformação do planeta. A cada dia, vamos trabalhando, cada um vai trabalhando no seu próprio progresso, na sua própria transformação, e nesse somatório é que ocorre a transformação do todo. Nós sabemos que de tempos em tempos, um espírito mais evoluído, um espírito mais adiantado, reencarna entre nós e nos ajuda a adiantar a nossa evolução. Trazem mensagens, trazem o exemplo, trazem as explanações que vêm do plano espiritual, mas estão encarnados e, portanto, podem se comunicar de uma forma mais fácil, mais objetiva. E também porque é útil para nós esse contato para que nós preservemos o nosso mérito. Se os espíritos desencarnados nos entregassem de mão beijada, tudo, nós não teríamos méritos. E, portanto, não haveria evolução. À medida que a sociedade, que o todo vai evoluindo, claro que alguns espíritos mais renitentes, mais rebeldes, vão ficando na retaguarda deste processo evolutivo e até que chega um determinado momento em que eles não terão mais condições adequadas para a sua evolução, para o seu progresso neste planeta. Então, passarão a cumprir o seu processo reencarnatório em outro mundo, numa categoria que nós chamamos, por simples efeito de compreensão, de efeito didático, chamamos de um mundo mais atrasado. Mas é importante a gente ter em mente que isso não é um castigo. Isso é uma simples adequação das necessidades reencarnatórias daquele espírito. Quando os povos alcançarem esse ponto, alcançarem essa situação, vai se realizar aquilo que nós explanamos no início. Ou seja, a lei de Deus, a essência da lei de Deus, vai estar estabelecida como base da legislação e, muito mais importante do que isso, vai estar estabelecida como base do comportamento, das ações e das palavras de todos nós. Neste momento em que nós estamos passando, até as nossas manifestações afetivas estão limitadas. Nós vemos as declarações, as palavras das mães dizendo que tem saudade de abraçar os filhos abraçar os pais e assim por diante. Assim por diante. Os amigos não se encontram. Então essa é uma privação. Mas não significa que esses laços afetivos, que são laços espirituais, não significa que esses laços
tenham se enfraquecido. Eles continuam presentes. E é importante que assim seja. Então nós vamos procurando manter esses laços, renovar, fortalecer esses laços através das ligações, através das lives, para que nós nos abasteçamos dessa energia que representa essas trocas afetivas, essas expressões do nosso amor, nas suas variadas manifestações. É interessante que a obra Gênese, também é uma das obras básicas, trata, entre outras tantas coisas, da transformação, da transição planetária. Se ouve falar muito. É algo que é bastante citado, bastante abordado, a categoria do planeta Terra como mundo de provas e expiações. A gente tem que sempre lembrar, sempre ter em mente que essa é uma categorização de cunho didático. Não é algo absoluto, não é algo que não possa apresentar nuances. Nós temos essas transições, elas são progressivas e lentas e marcadas por alguns eventos que aceleram essa transição. Mas a Gênese chama a atenção para algo importantíssimo. A Gênese diz assim, lá nós encontramos: quem quiser ver os sinais da transformação do planeta, não procure nas calamidades, não procure nos eventos celestes, não procure nos grandes traumas. A transformação da sociedade, a transformação do planeta estará visível na forma como as pessoas se relacionam e na forma como se estabelecem as suas instituições. É na nossa relação com o nosso próximo, é na nossa relação com o nosso semelhante, que nós vamos verificar a evolução espiritual. Vamos lembrar um ponto que nós nos referimos também. Nós precisamos ser pacientes e tolerantes. Por vezes nós vemos grandes missionários, grandes espíritos que já estão adiantados, que vêm, encarnam entre nós e nos servem como modelos, nos servem como exemplos. E por vezes nós nos sentimos muito distantes destes espíritos. Nos parece algo impossível chegar àquele grau de evolução. Mas isto é a beleza da reencarnação. Cada um de nós está num grau, cada um de nós está num patamar. E não vamos passar de um patamar a outro magicamente. Nós vamos fazer essa transformação, essa evolução, progressivamente, com muita paciência, com muita honestidade, com muita coragem, mormente num momento difícil como esse que nós estamos passando agora. E nós verificamos, neste momento, de uma forma concreta, uma verdade, que é esse grau de contágio que essa enfermidade apresenta, nos coloca de uma forma muito clara o quanto nós dependemos uns dos outros. O quanto nós somos influenciados pelas decisões, pelas atitudes, pelas posturas uns dos outros. Então é importante que cada um faça a sua parte. Porque se nós fizermos a nossa parte, seguindo as orientações,
nós vamos ter a nossa consciência tranquila. E nós vamos estar praticando, sim, um ato de caridade. Porque nós estamos colocando a preocupação com o nosso semelhante como algo prioritário, como algo importante. A caridade, entre aquelas 3 virtudes que o Paulo de Tarso destaca, que são as antigas virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Paulo de Tarso coloca a caridade acima da fé e da esperança, embora as 3 sejam como irmãs. Por quê? No Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos a explicação. A caridade é a expressão desses sentimentos elevados. A caridade é a fé e a esperança transformadas em ação. O poder da prece, o poder da gentileza, tudo isso são ações que têm origem na caridade. Toda vez que nós manifestamos o nosso amor fraterno, o nosso amor por alguém, nós estamos praticando caridade. Lembremos, caritas, amor fraterno. E é importante que nós pratiquemos essa caridade na medida da nossa capacidade. Não vamos aguardar chegar o momento de ser um ser iluminado, porque se nós não agirmos, esse momento não chegará nunca. Da mesma forma que, se nós não agirmos, não haverá transição planetária. Ou ela vai se postergar por séculos e séculos. Então, o importante é essa nossa disposição, essa nossa transformação, que depende dessa adesão à caridade como base das nossas ações, dos nossos pensamentos. Para concluir, nós vamos deixar o convite para que acompanhem os vídeos da Sociedade Bezerra de Menezes, que é uma forma de nós cultivarmos o nosso vínculo afetivo e espiritual com essa sociedade. Procurem se informar, procurem se atualizar e se manter vinculados a esta tarefa. Nós vamos encerrar essa explanação, mais uma vez, agradecendo aos espíritos superiores, à equipe espiritual da Sociedade de Bezerra de Menezes, que possam estar conosco em todos os momentos, nas nossas residências, nos nossos locais de trabalho, em todos os locais onde nós estamos convivendo, possam abençoar todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que nós possamos guardar conosco, no fundo do nosso coração, a fé, a esperança, e que isso se manifeste na nossa vida como atos, palavras e sentimentos de caridade. Que assim seja.